Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso canal Planta em Pote. Criamos esse canal para passar informações técnicas sobre cultivo de plantas em vaso, em pote, numa linguagem um pouco mais acessível para todo mundo. E também criamos esse canal para ajudar as entidades filantrópicas que muito precisam da nossa ajuda. Hoje eu dedico o vídeo para o Lar Santa Mônica. Ajude você também. E ajude o nosso canal, tá? Clique no joinha, no like, compartilhe esse vídeo e inscreva-se no canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho aqui. Nosso canal já tem mais de 400 vídeos, tá certo? Ela tá dividido em seções que a gente aqui chama de playlist, tá certo? São 15 seções ao total. Então eu tenho playlist aqui de adubos, eu tenho playlist de substrato, doenças e pragas, ambiente de cultivo e muito mais. Se vocês puderem assistir essas outras sessões que a gente chama de playlist, seria muito interessante. É tudo gratuito, tá certo? Hoje eu vou comentar sobre mais 3 acertos que eu acredito que tive no cultivo, tá, de plantas em vaso. São 3 assuntos bem diferentes, né, interessantes. Se você puder ficar até o final do vídeo, seria bem interessante, tá certo? Aproveito essa oportunidade para apresentar para vocês um dos meus trabalhos, esse livro, Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, da minha autoria e mais 2 colegas. Esse livro está escrito em 10 capítulos, tudo sobre a parte de cultivo de plantas, né? E aqui o capítulo de classificação das espécies. Primeiro acerto que esse realmente todo mundo deveria fazer em casa, né? É conhecer bem, tá, a luminosidade do ambiente, tá, na qual você vai destinar a sua planta, tá, a nova espécie que seja, tá certo? Isso é muito importante, principalmente, tá certo? Porque ainda hoje muita gente ainda confunde, né, plantas que são para ambiente um pouco mais sombreado, tá? Colocar plantas, por exemplo, nesse ambiente, plantas que necessite de mais luminosidade, vocês estão entendendo? Então esse seria muito importante, um item muito importante, tá certo? Para que a gente não erre, né, o ambiente para determinada espécie, ok? Eu vou comentar aqui brevemente sobre esse item, né? Eu já postei aqui no canal um vídeo exatamente falando sobre isso, tá certo? Bom, há uns 20 anos atrás, nós não tínhamos, né, digamos assim, esse celular que você está assistindo esse vídeo, tá? Nós gravamos aqui tudo com o meu celular, tá certo? E a gente não tinha digamos assim, esses aparatos, né? Então eu tive que comprar um equipamento chamado luxímetro, né? Algumas câmeras profissionais, né, mesmo, né, há 20 anos atrás, elas tinham um sistema em que você pudesse, tá, fazer uma aferição da luminosidade, né? Mas não é todo mundo que tinha câmeras profissionais. Então eu acabei comprando um equipamento chamado luxímetro. Eu vou mostrar aqui para vocês, tá certo? Na qual eu paguei na época, né, em torno de $300, né? Então seria aí em torno de R$ 1.500, né? Um recurso bem razoável, tá certo? Mas hoje, tá? Hoje você pode fazer, tá, essa aferição com seu celular, tá certo? A maioria desses celulares mais modernos, né, conhecido aí como smartphones, elas têm a possibilidade
transformassem nesse equipamento que a gente chama de luxímetro, tá certo? Eu gravei um vídeo sobre isso, né? Eu vou deixar aqui no izinho, se vocês puderem assistir, seria bem bacana, tá certo? Porque lá eu ensino como vocês podem abaixar vários aplicativos, né, para fazer essa medição de luz, e vocês mesmos podem fazer essa medição de luz, tá certo? A única coisa que a gente pede para que vocês tomem cuidado é porque na hora em que você for fazer a leitura, por exemplo, se for no começo ou final da tarde, né, o índice da luminosidade será mais baixo. Então você tem que fazer isso. Eu prefiro fazer isso sempre próximo ao meio-dia, tá certo? Então você na verdade, se você puder fazer essa leitura sempre no mesmo horário, você vai ter uma certeza, você vai ter um índice mais acertado, digamos assim, né? Um índice mais próximo, tá, do que pode estar acontecendo na realidade com a luminosidade nesse ambiente, tá certo? Infelizmente, alguns smartphones um pouco mais antigos, você não consegue fazer essa aferição, tá? Porque precisa, né, de câmera e, na verdade, um sensor, tá certo, de luminosidade, ok? Mas nesses smartphones, né, esses celulares mais modernos, né, você vai ter esse recurso e você vai ter a leitura muito próximo daquilo que esteja acontecendo. Assim você não vai errar, tá certo? O ambiente com relação à planta que você está colocando, ok? Então, esse é um artifício muito moderno, muito bacana, tá? Que você tem isso na sua mão, né? No seu celular, tá certo? Então, se você puder assistir esse vídeo, seria muito interessante. Você pode sim conseguir controlar, tá? Digamos assim, você vai conseguir, tá, aferir qual luminosidade que está no local onde você quer colocar aquela determinada planta, tá certo? Então vale a pena você testar, assistir o vídeo, baixar o aplicativo e fazer esse teste, tá certo? O segundo acerto que eu posso dizer aqui para vocês, né, que com certeza ajudou muito os nossos trabalhos, tanto na produção familiar, tá, como nos trabalhos aqui na universidade, tá certo? Foi estudar bem o substrato antes do seu uso, tá certo? Como nós aqui no estado do Ceará, nós temos em abundância, por exemplo, a fibra do coco, né? A gente, em vários anos, a gente tem estudado isso, né? Principalmente as suas características físicas, químicas e também da durabilidade, tá certo? Então são itens que a gente vai estudando, tá? Principalmente com as espécies mais de rápido crescimento, como por exemplo as celósias, né? Que é a crista de galo. A gente tem usado também muito o alface mesmo, tá certo? Alguns condimentos, para a gente ter uma noção, tá, da qualidade do substrato, tá? Vale dizer aqui que com o passar do tempo, né, a gente consegue material melhor ou pior em termos de qualidade do substrato em si, tá? No caso da fibra do coco, nós temos uma variação muito grande com relação à salinidade. E isso pode interferir positivamente ou até negativamente, em muitos casos negativamente, por isso a gente tem que tomar muito cuidado com relação a esses itens, tá certo? E não é só com relação à fibra de coco, vocês têm que sempre analisar as qualidades, tá certo? Do material que você está utilizando, tá ok? A gente tem falado muito isso nos vídeos. Se você puder assistir, eu vou deixar aqui no izinho, tá, o playlist de substratos, né? E eu falo de cada item importante para o substrato. Se vocês puderem assistir, são mais de 100 vídeos, né?
somente a respeito do substrato, mas tem muitas informações importantes, tá certo? Interessantes para que vocês possam ter uma ideia, tá certo? Do que esteja acontecendo com o seu substrato. Eu não colocaria, tá, diretamente uma planta, uma cultura, tá certo? Diretamente todas elas num mesmo substrato. Se eu estou começando uma atividade, eu faria aos poucos e com muitos testes, tá certo? Então fica a dica para vocês, né? Tá? Eu sempre fiz isso, ok? E com isso a gente acaba, digamos assim, perdendo menos, né? Ou deixando, né, de perder as plantas com relação a esse item substratos, tá certo? Então eu acredito que foi um dos acertos bem interessantes que eu tive desde a minha época como produtor e até agora como professor aqui, como pesquisador, tá certo? Então fica essa dica, tá certo? Aproveito esse momento para apresentar um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Moderno de Orquídeas, da minha autoria e de mais 2 colegas. Esse livro aqui está em 12 capítulos, eu vou apresentar para vocês a parte, tá, do controle de praga. A terceira dica não é com relação ao cultivo propriamente dito, tá certo? Mas vale a pena aqui deixar nesse vídeo, né, um trabalho que a gente começou aqui a formatizar, que foi a criação, né, do primeiro simpósio de orquídeas, tá certo? Que ocorreu em 2013, tá certo? Aqui em Fortaleza, ok? Eu fui um dos mentores desse simpósio, né? Nós já estamos partindo para o 5º simpósio. Esse ano, esse simpósio ocorreu em Presidente Prudente, tá? Na UniOeste, e o próximo deverá ocorrer daqui a 2 anos, né? Na Universidade de Mato Grosso do Sul, tá certo? Então, é um evento na qual se reúnem produtores, pesquisadores, tá? Colecionadores, tá certo? E cada vez mais nós temos um número maior de trabalhos, né, científicos voltado ao cultivo de orquídeas, tá certo? Então, eu acredito que eu deixei um legado aí, tá, para auxiliar principalmente, digamos assim, o mundo das orquídeas, né? Então, principalmente auxiliando aí produtores, né, com vários itens, né, novidades que eu sempre coloco aqui, tá certo? Em termos de substrato, adubos, pragas, ok? Então, e nesse canal a gente tem colocado muito a respeito das orquídeas também, tá certo? Vale dizer também que mesmo na pandemia, né, a gente teve uma participação, tá, muito grande, né, do público no geral. Acredito que isso deva ocorrer nesse próximo simpósio no Mato Grosso, tá certo? Então, acompanha aqui no canal, a gente sempre vai comentar sobre esses eventos e outros eventos, né? Que muitas vezes, acredito que daqui vai ser também evento virtual, né? Semipresencial, e muito interessante para que vocês participem e fiquem atualizados, né? Com relação às técnicas, né? O sistema de cultivo, tudo bem? Então, fique ligado, se você não está inscrito, se inscreva que a gente vai passando, tá, essas informações bem interessantes, bem importantes para o cultivo de plantas, principalmente aí no caso em vaso, tá certo? Bom, foram 3 itens que eu coloquei nesse vídeo, bem interessante, né? Mas vocês que estão entrando agora, se inscreva no canal, dê o joinha, tá? Compartilhe, isso ajuda bastante a gente aqui, né? Mas a gente vai passando aqui informações aos poucos, né? Porque é muitas informações, tá certo? Então a gente vai passando essas informações, tá certo? A você, tá certo? Sem custo nenhum, ok? Mas se vocês tiveram alguma dúvida, entre em contato com a gente, ok? Envie as suas perguntas, suas sugestões. Isso ajuda muito o nosso canal, ok?
Pessoal, como em todos os vídeos, a gente está solicitando um apoio, tá, para esta entidade chamada Lar Santa Mônica. Esse lar acolhe, tá, crianças e adolescentes que foram abusadas sexualmente. Por gentileza, se vocês puderem fazer algum tipo de donativo, não precisa ser dinheiro, tá certo? Vocês podem ajudar com alimentos, com roupas, vestuários e muitos outros produtos. Ajude você também, tá certo? E ajude também o nosso canal, tá? Clique no like, tá certo? Compartilhe esse vídeo, ajuda muito, tá? O nosso trabalho aqui. E eu aguardo vocês no próximo vídeo, tá? Muitas informações técnicas em linguagem bem simples, tá certo? Aguardo vocês, tá? No próximo vídeo. Um grande abraço.